Apesar de sua devoção à maconha e ao ácido, os astros pop britânicos àquela altura ainda se mantinham distantes da heroína, também conhecida como Junk, Smack, Henry ou simplesmente H. Além do medo, havia um certo esnobismo neste desinteresse. Os usuários de ácido, então em voga, desprezavam os de heroína por sua aparência antiestética, olhos fundos, corpos esqueléticos e pele marcada por agulhas de seringas. Outros músicos do primeiro escalão logo mais cairiam vítimas da droga, notadamente Keith Richards e Eric Clapton, mas John estava à frente de todos. Sua ojeriza em relação a injeções logo se revelou irrelevante. A heroína podia ser consumida tão sem dor quanto a maconha, seja inalada em pó, seja engolida em pílulas. Quando decidiu tomá-la, nem se discutiu que Yoko deveria fazer o mesmo, e para ambos a sedução foi imediata. Comparada com a nebulosidade da maconha e o imprevisível passeio de tapete mágico do ácido, esta parecia a mais fácil das viagens, sem desorientação nem distorção. Ao contrário, parecendo focar a mente e conferir um novo e maravilhoso grau de aguçamento dos sentidos. Dan Richter já era usuário. Daí outra razão para ser bem-vindo em Chichester Park. A heroína seria o aliado secreto de John contra o escárnio e os ataques da mídia, assim como contra os conflitos internos na Apple. Todavia, como sempre, a realidade não se mostrou à altura de suas expectativas. Não era muito divertido, confessaria depois. Cheirávamos um pouco quando estávamos sofrendo de verdade. Estávamos sendo tão maltratados por todo mundo e sofrendo tantas agressões, eu e Yoko, especialmente Yoko, tomávamos H por tudo o que os Beatles e os outros estavam fazendo contra nós. A droga é capaz de imprimir sua marca fatal nas vítimas com horrível rapidez. Em janeiro, durante uma folga nos estúdios de Twickenham, a TV canadense havia entrevistado John, exibindo todos os sinais que caracterizam os usuários cotidianos de heroína. A extraordinária palidez do rosto, a fala pastosa, os pensamentos truncados. Depois de alguns minutos, ele pulou da cadeira de lona e vomitou assim que saiu do alcance da câmera. Quando sua prima Laila Harvey, agora médica formada, apareceu na Apple para visitá-lo naquele verão, ficou horrorizada com a mudança em sua aparência. Parecia ter 90 anos, com os olhos mirando o vazio. Era um rapaz doente, ela relembra. Por baixo da superfície, porém, ainda era o personagem de William, o Justo, que costumava diverti-la tanto quando eram crianças. Falamos sobre minha carreira e eu lhe disse que estava me especializando em anestesiologia. Se fosse eu, preferia ser cirurgião, disse John. Segundo Yoko, eles largaram a dependência antes que houvesse qualquer dano maior. Ainda esperavam ter um filho juntos e foram advertidos de que a heroína poderia aumentar a probabilidade de um segundo aborto ou criar dependência no bebê. John disse: "Muito bem, chega, paramos por aqui", lembra ela. "E não podemos ir a uma clínica porque a imprensa vai descobrir. Então vamos ter que nos safar sozinhos." Segundo uma figura de linguagem particularmente vívida, os efeitos da abstinência de heroína são chamados de peru frio. E seus horríveis sintomas físicos, febre, palpitações, insônia, diarreia,
suores alternados com calafrios, comparados com as sinistras sobras dos festins natalinos. Para John e Yoko, o Peru Frio era a festa de inauguração da casa de Chichester no final do verão de 1969, com Dan e Jim Richter como os únicos outros convidados. A tarefa revelou-se um pouco mais fácil porque John recorria a um fornecedor que costumava diluir seus suprimentos com pó de talco. Ainda assim, foi muito mais duro para ele do que para Yoko, relembra Dan Richter. Mesmo então, ele conseguiu ficar solidário comigo, que tentava lidar com a minha dependência. Devo muito aos dois, a ele e a Yoko.